A intolerância religiosa é tão agressiva. Aqui nós tivemos casos absurdos de intolerância religiosa em terreiros, em empresas. Por exemplo, a empresa Shopping Vida, onde só admitiam funcionários se esses funcionários levassem lá uma carta de apresentação da igreja, assinada pelo pastor, papel timbrado da igreja. E isso constrangiu muita gente, constrangiu muito seguidores do Candomblé. Fora isso, os avanços tivemos hoje já freado em invasões a terreiros, poder público também cometendo intolerância religiosa após as denúncias, após a nossa militância, a nossa luta contra a intolerância religiosa. Nós vimos tudo isso diminuir, um avanço melhor. Nós temos uma solução melhor para os nossos processos de imunidade e isenção de impostos, que é previsto em lei federal. E isso nós temos que agradecer a essa turma que abraçou a nossa causa, a essa turma que nos defende. Agradeço ao MPF, agradeço a todos que estão aqui na nossa luta. Essa voz que você ouviu é do Roberto Braga, carioca, pai, torcedor fervoroso do Fluminense, líder espiritual do terreiro Lume Jacaré Junsara, que fica em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Roberto e seus filhos de santo foram vítimas de um crime muito comum no Brasil: o racismo e a intolerância religiosa. Eu sou Maressa Omena e esse é o podcast Vozes. Durante 5 episódios, a gente vai mostrar como a busca por justiça, direitos, reparação pode ser uma forma de amplificar as vozes de tantas vítimas. Nosso primeiro episódio se chama Vozes de Terreiro e nosso objetivo aqui é mostrar como esse acolhimento pode ajudar a garantir direitos e reparação às vítimas. E para amplificar as vozes, hoje a gente recebe aqui o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Júlio Araújo. Também recebemos aqui o coordenador da Rede Afroambiental do Centro-Oeste, historiador e babalorixá, Joel de Oxoguian. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes, nosso primeiro episódio, Vozes de Terreiro. Prazer grande estar aqui com você, Maressa. Prazer, Babá, Joel. E espero que a gente possa contribuir para essa discussão, para amplificar esses direitos e falar um pouco do nosso trabalho. Essa realidade que a gente ouve o Roberto relatando é uma realidade em muitas cidades brasileiras. Uns números que eu estava consultando antes da gente começar aqui o nosso episódio, um levantamento feito pela Unesco mostra que foram registrados quase 1.000 casos de intolerância religiosa em 2021, quase 3 vezes o que foi registrado no Disque 100 no ano anterior. Então você vê um aumento muito grande. Eu queria perguntar para o procurador Júlio se estes números seriam de fato um aumento desse crime para casos de agressões a religiões de matriz africanas ou manifestações antissemitas, ou já são um reflexo da conscientização que a população tem sobre esse crime e os direitos que a população tem. É um pouco o efeito Tostines, né? Essa pergunta. Ela tem 2 possibilidades de resposta que já estão embutidas nela. E eu acredito que são as 2 coisas. Eu vejo por um lado, eu vejo uma conscientização, uma tomada de consciência muito importante, que é fruto também do trabalho das instituições, dos grupos organizados, que chamam a atenção para esse problema, e principalmente quando a gente discute a realidade das religiões de matriz afro, mas não só, porque essa tomada de consciência envolve também outros grupos religiosos, sobretudo os minoritários. Mas a gente tem também um crescimento de casos e de discurso de ódio no mundo inteiro. E isso acho que repercute bastante no Brasil. A gente tem assistido ao avanço do discurso anti-islâmico, antissemita. Existe embates também em outros grupos religiosos majoritários, quanto católicos, evangélicos, mas principalmente em relação às religiões de matriz africana, esse discurso de ódio tem também crescido e tem sido muito impulsionado. Isso é uma coisa que eu queria
uma coisa sobre a qual eu queria que o senhor falasse. Quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente vê como expoentes principais pessoas de terreiro, de matrizes africanas, né, de matriz africana. Existe intolerância religiosa em todas as religiões? Existem agressores em todas as religiões? E por que a gente vê as pessoas de matriz africana como maiores expoentes? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Não, o que caracteriza, né? É super importante falar disso. Não que seja um sinônimo, né? Intolerância religiosa é sinônimo de intolerância contra religiões de matriz afro. Mas no Brasil, contextualmente, de fato, a gente tem uma realidade muito clara, específica a ser analisada. Intolerância religiosa ela pode atingir qualquer grupo religioso. Ela não está ligada a uma religião específica. Então, o discurso de ódio contra religiões, contra determinados grupos, ele pode muito bem ser tipificado na conduta prevista numa lei que foi trazida em 97. Mas, curiosamente, essa lei ela surge fruto justamente da mobilização das religiões de matriz africana, que na prática são os grupos que mais sofrem com esse tipo de crime, esse tipo de discriminação. E não é difícil a gente entender por que isso acontece, né? Isso desde há muito tempo, mas principalmente no pós-abolição, tratar a abolição da escravatura, tratar essas religiões de uma forma menor, diminuí-las, demonizá-las, fazê-las confundir com coisa ruim, com o mal, é um processo histórico que, em determinados momentos, foi inclusive incentivado pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro criminalizava as práticas religiosas de matriz africana, atribuindo a elas o caráter de feitiçaria, bruxaria e proibindo, enquadrando na questão do curandeirismo, né? Era caso de polícia, né, você tratar das religiões de matriz afro. Então, contextualmente, na nossa história, é importantíssimo, sim, falar da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, porque ela é um braço, digamos assim, do nosso racismo, seja do ponto de vista institucional, seja estrutural. E mesmo após a proibição ter caído, né, o Estado não ter essa postura direta, isso está muito presente no nosso imaginário, no senso comum e nas práticas estatais, que obviamente não faz isso mais abertamente, mas repercute no dia a dia, como o pai Roberto menciona. Eu não consegui a isenção, a imunidade. Isso chama muita atenção. Hoje, ninguém vai dizer assim, não, porque você é o mal, vou te demonizar. Mas vai, às vezes, gerar problemas burocráticos para sair. Por isso que o tempo da concessão faz tanta diferença. Então é por isso que a gente chama atenção para esse cenário, e lógico, o Ministério Público tem esse papel de fazer essa defesa e olhar principalmente para aqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Inclusive, em Nova Iguaçu foi o primeiro centro de atendimento à intolerância religiosa que eu fiquei sabendo, né? E coincidentemente, a cidade em que o Roberto mora. Agora, a gente tem denúncias e condenações na justiça crescendo, igual a gente tem os números aumentando no Disque Denúncia? Eu creio que não, embora esse tema seja um tema muito do dia a dia dos Ministérios Públicos dos Estados, o que a gente verifica é que melhorou, eu acho que há uma tomada de consciência e há uma preocupação muito grande das lideranças de denunciarem, até um passado recente, a sensação de que não ia dar em nada, impedir até de se mobilizar em torno disso, mas acho que vigora muito ainda certas visões por parte das nossas instituições que não dão devido peso a episódios de intolerância, porque nem todos os episódios de intolerância, olhando para a matriz afro, são ataques de depredação de terreiros. Sim. Eles vão ter variações. E aí o enquadramento que às vezes se faz na polícia, a maneira como isso é tratado, é meio na lógica do deixa disso. E acho que isso impede que a gente tenha mais casos. Mas eu, intuitivamente, sinto que melhorou, porque o tema está toda hora presente e ele passa a ser levado a sério, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui,
todas as iniciativas, elas colocam o tema no mapa e fazem com que ele fique importante e obriguem as instituições a se mexerem. E no caso do depoimento do Roberto, ele faz questão de frisar essa parte, porque eu, conversando com ele, perguntei, você acha que a forma como você foi acolhida, a solução que a justiça, né, no caso o Ministério Público deu, teve impacto na sua comunidade? E aí ele falou disso. Ele falou, não, de fato, assim, a burocracia que a gente enfrentava mudou. Então, eu acho que essa parte de tentar mediar de uma forma que não resultasse só numa condenação, mas de fato devolver à comunidade, teve um impacto. E eu queria falar disso, a forma da gente acolher vítimas de intolerância religiosa. Né? Só deixa eu comentar uma questão, Marisa, porque isso que você coloca eu acho que é decisivo, pelo menos na forma como eu entendo, que eu penso a nossa instituição. O Ministério Público ele não é necessariamente o órgão do porrete, né, no sentido de aquele que vai botar o dedo na cara e vai responsabilizar. Mas é o órgão também que tem que colocar em pé de igualdade esses grupos, essas pessoas, essas comunidades com o poder público ou com o particular. Então, qualquer situação em que a gente se posiciona como aliado desses grupos que sofrem violência, que estão nessa posição de vítima, certamente vai fazer diferença. Qualquer movimentação que a gente fizer nesse cenário coloca para aquele que supostamente está violando esse direito a sensação de que essa turma não está sozinha, ela está acompanhada. Então é por isso que essa incidência, essa possibilidade de cobrança, né, de alguma maneira tentar soluções, realmente faz diferença, vai sempre fazer. Uma coisa que eu queria perguntar para o Joel é essa coisa do protagonismo. Você aqui do Distrito Federal, né, e acompanhou aí a depredação de vários terreiros que aconteceu em 2015. Você sente que a forma de acolhimento a essas vítimas pode, por exemplo, resultar no protagonismo de matrizes afros, de criar novas lideranças, fortalecer o movimento na garantia de direitos de terreiros? Você viveu isso? Bom, primeiro é importante estar aqui, né? Muito obrigada pela presença. Com a companhia sua, Marissa, e companhia de Júlio, né? Então, quando isso deu-se esse ataque a alguns terreiros dentro do Distrito Federal, e mais os ataques ao espaço público chamado Prainha, que é a Praça dos Orixás, né? Aonde depredaram algumas imagens, né? Tacaram fogo, enforcaram o Exu, né? E, enfim, uma série de coisas. Algumas lideranças acordaram. Algumas pessoas de terreiro acordaram e falaram, não, bora pra rua. Vamos brigar, vamos chamar e vamos criar algum sistema, alguma lógica para que a gente pudesse ser ouvido, né? E aí foi criada uma frente parlamentar em defesa das comunidades tradicionais de terreiro, tanto federal, né, puxada pela Érica, quanto hoje está acontecendo uma frente parlamentar também na Câmara Distrital. E assim, essas lideranças, elas acordaram, né? E a gente precisa com que essas lideranças levem mais casos, né, para DECRIM, né, para o Disque 100, para que seja registrado. Como o Dr. Júlio mesmo falou, tem muitas coisas que não são faladas, entendeu? Elas são maquiadas. Faz aquele barulho, né, e depois abafa o caso, né? E como bem foi colocado, fica naquela história do deixa disso. Né? E a gente precisa de que essas ações de intolerância, elas têm que ser tiradas do papel. Elas não podem ficar só na questão daquele barulho do momento. Né? Existem N casos que não são falados dentro dos ataques das religiões de matriz africanas. Entendeu? E está sempre batendo na mesma tecla de pedir socorro, vai no Ministério Público, denuncia, né? Vai na DECRIM, denuncia, liga no Disque 100, denuncia,
Entendeu? Tem vários canais hoje. Vários canais. Você entendeu? sente que isso faz diferença? Grande diferença, porque nós não tínhamos poderes, né, ao nosso favor. E agora a gente tem. Então, o que mais a gente precisa é conscientizar. Entendeu? Eu acredito, sabe, que a gente precisa de conscientização. De o porquê que isso acontece, como isso acontece, entendeu? E partindo de onde, né? E aqui em Brasília teve terreiro que colocaram fogo, tacaram fogo. Teve terreiro que foi depredado com pauladas, né? Imagens quebradas, casas saqueadas, entendeu? E aí a gente pergunta até onde vai isso, né? Quando é que isso vai parar? Né? É preciso de quê? Fazer o quê para que pare com essa intolerância? Para que as pessoas compreendam que a nossa religião é uma religião igual a todas as outras. Existe realmente uma preocupação grande para que a sociedade, né, exista a política pública seja reparadora para que isso não aconteça, né? E que a gente deixe de ser o outro. Porque o tempo todo a gente, como até no IBGE mesmo, há muito tempo a gente era o outro. Existia a religião católica e protestante. E outras. Então a gente foi outros muitos anos. Hoje não, hoje já mudou, né? Hoje agora já deve ter especificado qual a religião que você é. Então o que as religiões de matriz africana precisa é que tenha essa reparação e que a gente saia da invisibilidade, né? E pare de ser o outro. Que é sempre o outro. Né? E o ataque é sempre assim. Eles não se unem. Eles não se organizam. Entendeu? E aí é eles, e fica por isso mesmo. Eu venho militando nessa questão de terreiro desde 87, né? A gente militando, e aí cria uma frente parlamentar, cria um grupo, cria ações para poder começar a entender isso, né? E a gente esbarra sempre no mesmo processo, chamado educação. Entendeu? Muito importante lembrar isso, né? A gente esbarra no mesmo processo, que é a educação. Se a gente não começar na base, fazendo entender, né, que inclusive a questão da grade curricular, né, que a lei 10.669 está engavetada, né, ela está aí para ser cumprida e ela não avança. Ela não avança. Por quê? Porque falar de África nas escolas não tem como não falar da religião. Porque se eu for estudar Roma, eu tenho que passar pela religião. Falo da mitologia. Da mitologia. Eu tinha um conhecido que falava, mitologia você sabe o que é, né? É a religião do outro. É a religião do outro. Mas aí Entendeu? a gente tem uma mitologia que foi nos trazida com uma vertente muito específica, uma vertente branca, uma vertente dominante, masculina, colonizadora, né? Exatamente. E aí é preciso essa educação. E em um momento vocês falaram um pouquinho sobre história e como está conectada a raça também, e etnia, né? E a Prefeitura do Rio, por exemplo, tem o acolhimento a pessoas que sofreram intolerância religiosa. E eu lembro de ter entrado no site, e no site está bem especificado assim, você foi vítima de intolerância religiosa ou de racismo? Você foi vítima de intolerância religiosa e antissemitismo? Vocês acham que há uma associação desses dois crimes? É importante fazer essa diferenciação no acolhimento? Isso tem um grande debate, assim, tem todo, assim, num determinado momento se criou entre os movimentos negros, movimentos principalmente ligados à discussão religiosa, uma certa intolerância à palavra intolerância, porque era comum as pessoas dizer, intolerância eu posso ter a leite, né? Eu quero respeito, né? Então tem uma linha muito forte disso que veio associada à ideia de chamar esse fenômeno de racismo religioso, que de alguma forma sintetizaria, pensando nas religiões de matriz africana, sintetizaria a questão religiosa, mas a sua forte e intrínseca relação com o racismo, como eu estava dizendo aqui, ao dizer da perseguição
que as religiões de matriz africana sofreram, né? Tem até uma música conhecida que eu sempre gosto de citar, que é o Delegado Chico Palha, que é um samba que cita, na década de 30, um delegado que gostava de ir aos terreiros, que aí o refrão fala, ele não prendia, só batia, né? Ele não prendia, Nossa, só batia. Já não precisamos de trilha para o podcast, já temos Já aqui. temos, É uma música de 1938 Sim. que o Zeca Pagodinho gravou, é muito conhecida em roda de samba e tal. E que mostra um pouco como esse fenômeno estava presente. Mas houve essa reivindicação de você tratar como o racismo religioso. E há quem defenda que não, que a intolerância religiosa, ela tem a ideia de tolerância e intolerância está na origem da formação dos estados modernos, inclusive do ponto de vista das religiões, a tolerância entre religiões. Eu fiz essa viagem para dizer o seguinte, assim, eu considero os dois conceitos, do ponto de vista criminal, eles devem ser tratados muito separadamente, de fato, porque a intolerância religiosa é uma determinada conduta, o racismo é outra. Sem falar que a gente entraria num ponto, por exemplo, que é outra discussão que nós temos. Será que pessoas brancas, praticantes de candomblé, sofrem racismo? Crime de racismo? Há toda uma defesa de que pessoas brancas não poderiam sofrer racismo, né? Então, agora, o que eu acho que resolve essa questão? Enquanto fenômeno, eu acho que a gente certamente pode chamar de racismo religioso, porque isso dialoga com a ideia do racismo estrutural, com esse fenômeno que a gente tenta explicar, essa perseguição às religiões de matriz africana dentro desse contexto histórico, né? Agora, do ponto de vista da individualização de condutas, e aí tentando responder a essa pergunta, é valioso você colocar essas duas percepções, porque talvez você consiga direcionar melhor. E talvez porque nem sempre aquilo que é intolerância religiosa pode estar ligado ao racismo, né? Mesmo em relação a religiões de matriz africana. E você falou da educação, né? Essa lei 10.639 que trata, né, da obrigatoriedade da história, da cultura africana, afro-brasileira. Esse é um tema muito emblemático do descaso, né, e dessa coisa da lei que não pega, e também da intolerância religiosa, porque muitas vezes, nas atuações que eu tive, eu sempre tentei fazer discussão para implementar essa lei. E era às vezes comum, o maior entrave às vezes eram os próprios professores, seja por não terem formação, assim, por ser necessário ter a formação, e isso é uma demanda, seja às vezes por resistência em função de religião. Sim. Isso na Baixada Fluminense, onde tem uma forte população significativa de segmentos neopentecostais, isso apareceu muito. E é uma pauta super, super relevante, que de médio, longo prazo, também de curto prazo, mas que é fundamental, de fato, para discutir esse tema ao lado das outras, né? Mas acredito que existe uma certa culpa, entendeu? Da lei não ter deslanchado. Porque, por exemplo, a lei ela foi implementada, ela foi lançada, mas não teve formação, entendeu? Exatamente. Não teve formação. Então, o que a sociedade esperava é que nós, de matriz africana que também, houvesse uma qualificação, né, dos professores. Dos professores. Porque o que acontece? A maioria dos alunos que são de religiões de matriz africanas, quando eles vão à escola com as suas contas, né, com as suas indumentárias de branco, aquela coisa toda, cumprindo um preceito religioso, eles são barrados pelo guarda da entrada. Entendeu? Pela segurança da entrada da escola. Então já é questionado ali. Quando eles adentram, eles são questionados pelos alunos. Depois questionado pela professora e vai até a direção, é questionado pela direção. Um estranhamento pela falta de representatividade. Pela falta de representatividade. Exatamente. E é curioso que quando ultrapassa algumas barreiras, né, na escola do meu filho, ele tem a matéria, né, de história da África e tal. Aí os pais são resistentes, né? Os pais falam, para que isso? Né? Para que tratar desse tema? Então, são várias barreiras, né, como você coloca. Eu acho que esse é um dado também super, super, super delicado, real, super concreto. Né? Uhum. E delicado, né? Porque, por exemplo,
os casos de intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, ela é todo dia. Ela é diário. Se não for, se brincar, ela é horário, né? É por hora. Chega a ser absurdo. Tem alunos, eu tive caso de alunos de uma escola em Sobradinho, por exemplo, que por conta do fio de conta, uma escola militar, por conta do fio de conta que a filha de santo usava, ela foi obrigada a tirar o fio de conta se ela quisesse assistir aula. Entendeu? Então, e ninguém tira o crucifixo para assistir a aula. Exatamente. Então é uma discrepância. Aconteceu um fato muito interessante e absurdo. No lançamento do Estatuto da Igualdade Racial, dentro do Senado Federal, o segurança me impediu de entrar, queria que eu tirasse o meu equeté e minhas contas e colocasse no guarda-volumes. Entendeu? E aí eu falei pra ele, escuta, eu não entendi o que você falou. Ele falou assim, não, eu quero que você tire o chapéu da cabeça, que era o equeté, e tira as contas e coloque no guarda-volumes, que não pode entrar assim. E tinha um grupo indígena também esperando para entrar, e ele olhou para os indígenas e falaram, igual eles, vão tirar todos os cocás e colocar no guarda-volumes. No dia do lançamento do Estatuto da Igualdade Racial. Na Casa do Povo. Na Casa do Povo. Entendeu? Aí eu perguntei para ele, eu falei, escuta, se o pastor chegar aqui de terno, gravata, com a Bíblia debaixo do braço, ele entra com Bíblia ou sem Bíblia? Não, ele entra com a Bíblia. Eu falei, tá, se o Papa chegar aqui com aquela indumentária, com a sua toga, com o seu chapéu, né? Ele tira também, e o crucifixo, ele tira e põe no guarda-volume ou ele entra? Ele falou, não, ele entra. Eu falei, então deixa eu explicar uma coisa. Eu sou ministro de confissões religiosas igual a eles. Entendeu? Então eu vou entrar com o meu equeté e vou entrar com minhas contas. Aí mandei chamar Paulo Paim, mandei chamar todo mundo, fiz um barulho, enfim. Entrou, todo mundo estava comigo, com as suas indumentárias, e entrou também os indígenas. Porque eles queriam que os indígenas também tirassem os cocás e colocassem no guarda-volumes. Então, isso é um caso. Culturais, né? Existem N casos que aconteceu aqui. Agora, eu queria voltar lá para Nova Iguaçu para todo mundo entender o que aconteceu nesse caso do Roberto. Ele contou essa história, né, da contratação do shopping que não aceitava pessoas de terreiro. E aí, como o senhor atuou nesse caso, eu queria que o senhor relembrasse um pouco de como foi o termo de ajustamento de conduta que foi celebrado ali para ajustar essa questão, para não ficar só na punição, mas para dar protagonismo às pessoas de terreiro. Esse foi um caso que, de repente, o pessoal... E é mais comum do que se imagina. Chegou ao Ministério Público Federal, eu estabeleci lá nessa atuação, dentro daquilo que eu estava dizendo, das ondas, a necessidade de um diálogo permanente, né? E nós montamos uma comissão de enfrentamento da intolerância religiosa. E é um belo dia, eu recebi, essas coisas aparecem primeiro no Zap, né? Aí eu recebi isso aí, olha isso aqui, né? Que absurdo e tal. Que era isso, o proprietário pedindo ao pastor que indicasse, né? O proprietário lá da loja, pedindo ao pastor que indicasse pessoas, né? Lá daquela comunidade para irem trabalhar. E aí, com base nisso, nós chamamos o Ministério Público do Trabalho também, dentro dessa questão das contratações, e começamos a fazer uma apuração. Foi curioso, porque ao chamar o proprietário, para ele aquilo era tão naturalizado que ele não conseguia imaginar. E a ironia é que lá eles vendem tecidos, e boa parte do público é público de matriz africana. Exato. E aí eu chamei e logo eu vi que é o tipo de caso em que a gente, claro, tem a nossa estratégia de atuação, a nossa maneira de caminhar, mas no campo que a gente chama de civil, né, o não criminal, nossas possibilidades de atuação são amplas. E nesse caso eu vi, e a gente sempre tem a possibilidade, claro, de levar as últimas consequências e ajuizar uma ação judicial, levar essa questão para o judiciário. Mas ali nós visualizamos, né, eu e o colega também do MPT, que era uma possibilidade da gente fazer daquele problema, né, uma limonada, né, de estancar aquela violação, de fazer com que aquilo não acontecesse mais e criar iniciativas de reparação. E aí, a partir daí, a gente entra num diálogo
para estabelecer as cláusulas, as condutas de um eventual TAC. E aí foi muito interessante, porque aí o acordo que nós celebramos, obviamente, estabelecemos de uma vez que não ia ter mais aquele tipo de contratação, mas também que o shopping ia espalhar cartazes por todo o seu, né, sua estrutura de informação sobre o enfrentamento da intolerância religiosa, indicando essa questão do o que acionar, como acionar, inclusive acionar o MPF, o que de certa forma demarcaria muito claramente isso, e estabelecendo uma série de ações de formação, né, para os funcionários, para a equipe de funcionários lá do shopping. E, salvo engano, e também teve um estabelecimento de um valor também que a gente colocou. E foi muito interessante, O acordo em si, porque eu acho que ele deu uma resposta, a vantagem do acordo nesse caso, dá uma resposta rápida, violação. Em pouco tempo a gente tinha um acordo. Ao mesmo tempo, ao criar esse processo da formação, a gente pôde conhecer melhor aquela realidade, trabalhou com os funcionários, trouxe as pessoas para falar. A gente nunca consegue medir essas iniciativas de formação, de capacitação, né? A pessoa que está ali, você não sabe o quanto você está impactando a vida da pessoa. Mas foi muito interessante, porque na Baixada Fluminense existe uma maioria evangélica, muito forte. Obviamente eu não gosto de generalizar, até porque só a igreja evangélica são vários segmentos, né? E um ou outro é um segmento que pratica um discurso de fato muito, muito duro, muito afrontoso às religiões de matriz africana. Mas eu trato isso como um dado porque no imaginário ali predomina sim uma visão demonizante, uma visão estigmatizante das religiões de matriz afro. Então colocá-los ali, ainda que por obrigação, foi um momento muito interessante. E quando a gente entra nesse tipo de situação e se coloca, aí volta aquilo que eu estava falando antes, a gente dá um sinal naquele caso e em outros. Um recado positivo, no sentido de, olha, não dá mais para fazer esse tipo de coisa, né? Se fizer, vai dar ruim. Então é muito emblemático nesse sentido. Uma coisa que eu queria lembrar aqui, um caso que o procurador trouxe da falta de livro. O senhor pode trazer esse caso aqui? Eles não têm livro? Como foi esse caso? Esse é um caso também muito, muito importante, que felizmente o Ministério Público atuou muito bem. Que tratava, é muito comum, né, a intolerância e essa prática de discriminação pelas redes, cada vez mais, né, e canais de YouTube. E havia um processo judicial em que isso era discutido. E o juiz, para fundamentar a sua decisão, em determinado momento falou, ó, não é religião, candomblé não é religião, porque não tem um livro. E isso gerou uma repercussão enorme, uma crítica, e isso demonstra tudo aquilo que o Babá estava falando sobre desconhecimento. O desconhecimento, ou muitas vezes a tentativa de fazer prevalecer uma visão calcada no senso comum, gera isso. E aí isso nos leva aos antídotos. Quais são os antídotos que as instituições do sistema de justiça, que o Ministério Público, o que a gente pode ter? É claro, é educação. Olha, essas comunidades, esses grupos religiosos, eles se baseiam numa lógica não cartesiana, não é baseada numa visão ocidental. Ela tem uma outra dinâmica de transmissão de conhecimento e de saberes, que não é mais nem menos que ninguém. É diferente, ela tem outra pegada. E essa formação vai ajudar a perceber isso. Mas há também outros mecanismos, e aí tem tudo a ver com o acolhimento, que é o desenvolvimento da capacidade de escuta. Olha, não sabe, não fala, e tem essa capacidade de escutar. Eu trabalhei muito tempo com comunidades tradicionais. Trabalho um pouco até hoje, mas trabalhei já muito mais antes, né? E há sempre uma discussão, os povos de terreiro, como se reivindicam, né, enquanto comunidades tradicionais ou não. E os povos indígenas, eu também acompanhei muito as discussões e participei de uma resolução que acabou sendo aprovada, né, participei da elaboração no CNMP, em que a gente tenta discutir como que é a vida desses grupos a partir do momento que eles
bota o pé na nossa porta, né? Ali que eles entram. Então tem algumas questões, algumas diretrizes que são importantes que estão ali, que eu acho que repercutem para além da formação, porque a formação é fundamental. Quanto mais você souber entender o que significa as vestimentas, os trajes, o jeito e tal, lógico que você está muito mais capacitado para atender. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, você não é obrigado a ser uma enciclopédia. Agora, você tem algumas linhas que você tem que seguir. Uma delas é o primordial, que é o respeito aos modos de vida. Então, aquele sujeito que barrou a entrada, que tentou barrar a entrada da turma lá no Senado? Foi no Senado. No Senado, ele cometeu uma baita de uma violação. Então esse é um aspecto. Por que ele cometeu uma baita de violação? Porque o agente público, aquele que está pronto para esse acolhimento, ele tem que saber que ele está lidando com questões que podem ou não podem ser sagradas para aquelas pessoas. Então ele tem que partir da premissa que ele não conhece aquela realidade, que ele tem que respeitar aquela dinâmica, né? Isso vale, inclusive, por exemplo, um grupo indígena que chega sem camisa na porta do MPF. Tem vai portaria, proibir, né? Vai proibir a entrada? Tem uma resolução do CNMP sobre isso, Sim. né? E aí você vai proibir a entrada, né? Várias vezes já aconteceu. Aí tá com flash, segurança institucional e tal, né? Principalmente um ambiente como o nosso, que muitas vezes é hostil ao público na entrada. Então, tem esse aspecto. Tem aspecto também de o acolhimento pressupõe informalidade, pressupõe dialogar, pressupõe tentar ser prático, né, informal nessa capacidade de escuta. E aí entra esse aspecto fundamental que é a escuta. Eu acho que o acolhimento, ele parte dessa linha de escuta. A gente tendo essa capacidade de escuta, a gente consegue fazer essa troca. A gente não vai concordar sempre, a gente não vai necessariamente, não quer dizer que a gente pode ou não atuar, mas se a gente desenvolve uma rotina de escuta, ainda que a gente não consiga dar os melhores encaminhamentos, a gente começa a estabelecer esses vínculos. E um vínculo que sabe do nosso papel, mas respeita a capacidade e o protagonismo, como você disse, desses grupos em se mobilizarem por direitos. Então eu acho que a acolhida, ela não é difícil. A gente não precisa de grandes formações. Aqui no Vozes, a gente começou o episódio aqui, nas nossas conversas, dizendo que é o lado B da justiça, né? É o lado em que há menos informalidade, em que há troca, porque as pessoas têm essa visão da justiça, né? É inquérito, é processo, é condenação, no máximo indenização, e a gente vê casos como esse em Nova Iguaçu, onde um acordo trouxe esse protagonismo, né? E até o caso do nosso sagrado, que eu queria que o senhor trouxesse aqui, que tem muito a ver com quando essa religião foi criminalizada, né? Sem dúvida. O nosso sagrado foi uma mobilização, uma campanha, né, que se chama Liberte Nosso Sagrado, e a qual o Ministério Público se juntou e conseguiu atuar de uma maneira importante para resolver, que discutia o fato de artefatos, peças terem sido apreendidas quando a prática religiosa era criminalizada, né? Lembra que eu falei do delegado Chico Palha, né? Não vou cantar de novo, mas... Quer dizer, não cantei, né? Se eu soubesse cantar, eu cantava. A gente tá lembrado. Que andava lá pelas bandas de Madureira. E aí, então, no Código Criminal 1891 até 1940, mais ou menos, a polícia apreendia, né? Era tratado como instrumentos do crime. Sim, até aí base, né? Estão presos. E aí, isso depois ficou no Museu da Polícia, lá no Rio, e ficou durante um tempo em exposição, depois fechou. E aí eu não posso deixar de falar de Mãe Meninazinha, de Oxum, que é uma liderança importantíssima, histórica, né, cuja casa remete à Pequena África, na época de Tia Ciata, de todo mundo, cujo terreiro hoje é em São João.
Inclusive ela foi enredo de escola de samba, foi enredo lá da escola de Unidos da Ponte, de São João de Meriti, enredo de 2023. Ela inicia essa luta para resgatar isso, né? Ela diz, né, que recebia um chamado, né, que tinha que libertar o sagrado. E isso gerou uma campanha de mobilização para que aquilo saísse do Museu da Polícia. E a polícia resistiu por muito tempo àquilo, né? E aí aquela coisa, às vezes aparecia com argumentações técnicas, às vezes talvez, não sei se eles queriam usar aquilo também para expor e tal. O fato é que o Ministério Público Federal entrou na discussão, conseguiu compor, e aí uma conjunção de fatores, assim, numa conjuntura improvável em 2020, no meio da pandemia, sem apoio de governo federal, governo estadual, se conseguiu, dia 21 de setembro de 2020, que aquelas peças todas fossem do Museu da Polícia para o Museu da República, Palácio Catete, ironicamente, Museu da República, a República que tanto maltratou esses grupos, mas sob uma outra perspectiva, uma perspectiva de gestão compartilhada desse acervo. Que é a verdadeira reparação, né? Onde fomos humilhados, hoje temos protagonismo. Exatamente. E esse momento foi muito bonito, porque trouxe para o museu e eles fazem a gestão compartilhada, e agora há toda uma discussão, né, com o Ministério dos Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União, para fazer pesquisas históricas sobre esses casos também, para discutir reparação. De fato, é uma forma muito, muito importante de reparação, e a gente tem acompanhado, né, esse caso, é um caso exitoso. Agora, a gente falou aqui de como acolher, de como essa devolutiva do protagonismo deve ser, como que uma pessoa que sofreu intolerância religiosa, seja de qualquer religião, ou alguém que viu alguém sofrendo, pode buscar ajuda. Quais são os canais? Quer começar aí, Babu? Pode falar, eu te ajudo. Vou lá. Não, olha, hoje a gente assiste um problema e uma solução. Porque a gente tem vários canais, acho que tem vários caminhos, né? No Rio mesmo, né, do ponto de vista do crime, a gente tem a Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância, que foi uma delegacia criada no final de 2018, que é uma delegacia que se propõe de forma especializada a fazer um acolhimento e um atendimento. Ela é importante, mas ela tem sofrido muito com a falta de estrutura, né, com a falta de pessoal, mas ela é um espaço importante. O Ministério Público Federal, pela PRDC, não hesita em receber denúncias e casos e fazer esses encaminhamentos também, né? Qualquer delegacia a rigor também pode receber esse tipo de denúncia. O problema, muitas vezes, é aquilo que a gente fala. O acolhimento não é o ideal. E mesmo recentemente, a gente também fez uma campanha a partir de uma conquista que foi no 190, também garantiu o registro, né, de campo específico de intolerância religiosa para a gente ajudar a medir os casos. Todas essas opções são opções, né? Você tem esses centros de acolhimento, né, que alguns funcionam bem, outros nem tanto, mas que são possibilidades. Você tem estrutura, eu estou olhando muito para o Rio, né, mas estrutura no município que também recebe. O Disque 100, de alguma forma, é um espaço importante também, né, hoje numa situação um pouco mais estruturada, mais atenta a essa dinâmica. E é muito importante também que quem está numa situação de luta, de defesa dessa pauta, que fique atento também, eventualmente, no acolhimento num programa de proteção de defensores de direitos humanos. Existem nos estados os programas de proteção, a política pública federal, e é super importante também que isso seja constatado. Então tem vários caminhos, tem várias possibilidades. A própria sociedade civil também se organiza muitas vezes para fazer, para acompanhar, né, para ajudar a encaminhar. Então eu diria que esses caminhos são os mais importantes. A sociedade civil ela é importante nesse papel também, porque ela ajuda esses canais, né? Por exemplo, a DECRIM, que é uma delegacia especializada, né, para os crimes de discriminação racial, né?
e Intolerância Religiosa, que foi inaugurada, foi fundada em 2016. E a sociedade civil vai criando algumas formas de acolher Redes, né, de de proteção. redes de proteção, tanto via redes sociais, né, como canais mesmo, como por exemplo, hoje nós temos a Rede Afroambiental que recebe essas informações, né? Temos o SEM, que é o Coletivo de Cidades Negras, que também recolhe essas informações, aí passa para os órgãos competentes. E quando se fala de acolhimento, né, todos os terreiros de candomblé têm esse espaço de acolhimento. Entendeu? Todos. Porque quando você adentra esse espaço sagrado, lá você vai ser ouvido. Entendeu? Lá você vai ser acolhido. E lá você vai ser informado. Porque, diferente dos anos anteriores, de uns anos atrás, que os terreiros não tinham pessoas formadas para que esclarecesse, tirasse dúvidas em relação a isso. Hoje tem. Dentro dos terreiros tem advogado, tem médico, né? Tem desembargador, né? Tem político, ou seja, o terreiro hoje, ele acolhe todo mundo, né? E tem os filhos do axé que hoje são formados. E aí eles já estão mais socializados com essa questão, né? E formalizados. Nada mais justo que eles tenham acolhimento também, Sim. se qualquer coisa acontecer, né? Sim. Bem, hoje o Vozes de Terreiro fica por aqui. Nós conversamos sobre direitos das vítimas de intolerância religiosa. Queria muito agradecer a presença do Procurador da República no Rio de Janeiro, Júlio Araújo. Queria muito agradecer aqui a presença do historiador e babalorixá, Joel de Oxoguian. Acertei? Acertou, é isso Tá mesmo. certo. Eu preciso trabalhar aqui meu A escuta, trabalha a escuta. trabalhar meu Iorubá, no seu É. caso, né? Então, queria agradecer muito a presença de vocês para falar sobre esse tema que é tão importante e trazer tanto a perspectiva da vítima, né, de pessoas que acompanham intolerância religiosa, quanto as pessoas que recebem e ouvem. O podcast Vozes faz parte da campanha Direitos da Vítima, uma iniciativa do Ministério Público Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público da União. A gente tem trabalhos técnicos aqui de Giovanni dos Santos, do Estúdio Hertz, produção de Amanda Macedo, Maressa Almena, Eduardo Pinheiro. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Ministério Público Federal, é só entrar no nosso site, mpf.mp.br. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, antigo Twitter, novo X, LinkedIn, e também pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Esse foi o episódio Vozes de Terreiro. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!